Olá, colegas advogados e advogadas, sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo do Pé Direito, o seu canal de formação e capacitação para a advocacia trabalhista. Eu sou Álvaro Dias e hoje vamos falar de um assunto muito importante para você que está na fase inicial de uma ação trabalhista. E este tema diz respeito à importância da presença das partes nas audiências do direito no processo do trabalho. Isto porque, se o reclamante ele não comparece à audiência inaugural, a ação dele vai ser arquivada, salvo nas causas em que se justificará a sua ausência. E se por acaso a parte reclamada não estiver presente, será aplicada a decretação da revelia, considerando que a empresa foi devidamente e corretamente notificada do compromisso processual de comparecer naquela audiência. Só por aí você já consegue perceber o quão sério é a necessidade de comparecer nos atos processuais designados em audiência. Só que não é sempre que o seu cliente vai estar disponível, ou melhor, estará apto a comparecer na realização deste ato. E será que você sabe quais são as causas que permitiriam para o advogado pedir o adiamento da realização daquele ato? Se você não sabe das exceções que se enquadram no parágrafo 1º do artigo 844, que fala de motivo relevante, acompanhe este conteúdo porque vamos falar sobre eles hoje. Então, como falamos, é importante que você, advogado e advogada, esteja ciente de quais motivos que vão autorizar você fazer o pedido de adiamento daquela audiência que será apreciado pelo juiz. Então já perceba a correlação lógica. Não será qualquer motivo que autorizará o adiamento da realização daquela audiência. Primeiro, você tem que ter em consideração que o magistrado é que vai apreciar o seu pedido de adiamento da audiência. Considerando isso, você deverá apresentar o seu pedido com tempo hábil, para que este pedido seja apreciado, deferido e, quiçá, emitida uma nova notificação para as partes litigantes, para que elas tenham ciência de que aquele ato não será realizado na data que já estava designada. Isto porque, quando abrimos uma inicial trabalhista, quem utiliza o PJE bem sabe disto. A data da audiência e o horário e qual vara que se realizará o ato já aparece determinada para nós, que estamos representando a parte reclamante. Para a reclamada será emitida nova notificação. Só que a partir daquele momento que você tem a data, o horário e o local da sua audiência, você já está compromissado. Ou seja, qualquer compromisso, qualquer evento que você tinha previsibilidade de acontecer após aquela data, após essa designação da data, você não pode ter como motivo relevante. Contudo, se foi um compromisso que você firmou após a data, a da ciência da data da sua audiência, você, dependendo da relevância, se for motivo de saúde ou algum daqueles motivos que se assemelha à justificativa de ausência do funcionário ao cumprimento da sua jornada de trabalho, estes deverão ser apresentados em petição com a prova correlativa a elas, para que o juízo aprecie o seu pedido de adiamento. E, de novo, eu ressalto, apresente o quanto antes, para que seja possível que o cartório emita nova notificação para a parte reclamada e para que você tenha prazo hábil para que o juízo aprecie o seu pedido de adiamento. E um caso que gera muito controvérsia entre ser deferido ou não o pedido de adiamento diz respeito ao motivo de viagem. Como assim? Normalmente os magistrados eles não se atentam, eles não são inclinados a deferir o pedido de adiamento da audiência se a viagem que o reclamante precisar realizar foi agendada após ele ter a ciência da data da audiência. Porque quando você entra com a ação trabalhista, surge aquele compromisso processual de você comparecer ao ato presencialmente na audiência. Se você marca uma viagem que pode incidir na data da audiência após você já ter a ciência deste ato, você demonstra o descompromisso com aquele ato judicial já designado. Agora, se você quer pensar como este motivo pode se tornar relevante e o juiz se inclinar em deferir o adiamento da audiência, você tem que se ater ao marco temporal. Se a audiência foi marcada posteriormente a uma data
que o seu cliente já tinha uma viagem pré-agendada e acabou por coincidir na mesma data, você deverá comprovar isso, podendo juntar as passagens com a data e horário da viagem no processo para que você justifique o seu motivo do pedido de adiamento. Neste caso, o magistrado se inclinará de forma favorável ao seu cliente em conceder esse adiamento do ato da audiência. Outros motivos que podemos também arrolar nessas hipóteses são aqueles, como dito na introdução, que dizem respeito ao que se justificaria como impedimento relevante do trabalhador ou trabalhadora de comparecer na audiência trabalhista, ou no caso, para cumprir a sua jornada de trabalho. De forma equiparada, podemos levantar as hipóteses de funcionário que esteja em licença maternidade ou paternidade, que esteja cumprindo os dias de luto, que esteja em qualquer uma daquelas hipóteses, até mesmo de incapacidade laboral em que ele esteja acamado, ou que o seu deslocamento fosse muito mais penoso do que em condições de saúde plena dele. Agora, lembre-se de sempre anexar os documentos relativos a esse impedimento. Não basta tão somente você alegar o impedimento do seu cliente. Recolha uma declaração do médico, do enfermeiro que esteja cuidando do seu cliente representado. E lembre-se sempre de ter antecipação do seu pedido. Não peça nas últimas 24 horas que precedem a audiência, achando que você vai conseguir êxito nesse adiamento, indo diretamente despachar com o juiz. Se o juiz for muito benevolente, ele até concede, mas não conte com essa sorte. Faça o que é correto e o que é seguro para o seu cliente representado. E não podemos esquecer de uma hipótese que já tratamos aqui em conteúdo do nosso canal, que fala da possibilidade de adiamento da audiência para oportunizar a produção da prova testemunhal. Lembrando que a regra do processo do trabalho, no que diz respeito ao rito ordinário, você não precisaria demonstrar uma comprovação de um convite, de uma notificação para o comparecimento na audiência. Isso é leitura da própria CLT. Contudo, atente-se para a regra que já destacamos no vídeo sobre a comprovação de convite das testemunhas para o rito sumaríssimo. Para este rito, você deverá demonstrar com prova cabal do convite que foi realizado para a testemunha. Lembrando daqueles critérios de que deve ser um convite claro, específico e determinado, com a data, horário e local onde que ocorrerá a audiência para a qual a testemunha foi convidada. E outra hipótese que autoriza fazer o pedido de adiamento do ato processual é quando a parte foi intimada para a realização deste ato e a sua presença é indispensável, como por exemplo, para prestar o seu depoimento pessoal em juízo. Imagine a seguinte situação: o seu cliente fica impedido de comparecer na data do ato e você, advogado, precisa anexar as provas correlacionadas com este impedimento, qual seja atestado médico, às vezes até uma declaração médica, um exame, seja lá o que for, mas você precisa demonstrar que esse sinistro ocorreu e que ele impede o comparecimento da sua parte para o cumprimento do ato ao qual ela foi intimada. Lembre-se que os magistrados também possuem seus prazos internos de cumprimento das diligências e dos atos processuais. Por que você deve ter isso em mente? Para que você justifique muito bem e demonstre de forma inequívoca que o seu motivo será ensejador do adiamento do processo. E que o bem jurídico a ser tutelado e que busca ser preservado com o adiamento da audiência ou do ato processual é muito mais imperioso do que os atos processuais internos que o magistrado daquela vara do trabalho precisa adimplir. Ou seja, você dá uma justificativa não só para o seu adiamento, mas também para que o magistrado tenha fundamento e uma justificativa para demonstrar o porquê que o processo durou mais do que o estimado. Então, pessoal, este foi o nosso conteúdo de hoje. Se você gostou, curta para que este vídeo alcance mais pessoas e compartilhe com aqueles seus colegas que também têm esta dúvida ou que queiram iniciar a advocacia trabalhista. E no nosso próximo vídeo falaremos sobre a possibilidade de juntada de documentação após o protocolo da inicial trabalhista. Se você tem dúvidas sobre esse assunto e quer sair o primeiro a receber, ative as notificações, se inscreva no nosso canal. Até o nosso próximo vídeo. Tchau!